O milionário riu, até que o mendigo negro revela um segredo que pode fazer ele andar de novo. Lucas sempre foi o sujeito que ninguém esquecia. Homem poderoso, dono da maior fortuna, um orgulho para quem o conhecia. Da sua mansão gigante, entre carros caríssimos e festas bombando, ele ria de tudo e de todos, arrogante até o último fio de cabelo. Mas tudo mudou no dia em que um acidente brutal o jogou num silêncio frio. Paralisado. Preso a uma cadeira de rodas que parecia um trono de prisão, ele ficou encarcerado em sua própria casa, cercado de luxo, e no meio de um mar raso, mas imenso, de ódio e rancor. A mansão, antes cheia de brilho, agora era um labirinto de sombras. Cada canto ecoava o silêncio cortante de mãos trêmulas e olhos fixos no nada. Lucas se tornara um prisioneiro do próprio corpo, refém das memórias que ardiam como ferro quente na pele, até que numa tarde cinzenta, algo inesperado aconteceu. Miguel apareceu, um homem velho, rosto marcante, pele escura como. Mas Miguel não sorriu. Ele falou baixo, quase como um sussurro quebradiço. Tem um fotógrafo. Capturou tudo. O acidente, cada pedaço daquela queda que te quebrou inteiro. E sabe o que mais? Essa história não é só de ontem. Tem raízes lá atrás, no seu passado mais sujo, Lucas. O coração do milionário bateu forte, um choque rente à garganta. Ele ficou imóvel por um segundo, os dedos tremendo no braço da cadeira. Miguel continuou, voz baixa, mas firme. A fotografia está guardada, e eu sei onde. Não é qualquer clique. Sua queda foi registrada no instante exato, mas tem algo oculto naquele flash. Algo que lembra uma infância que você queria enterrar. Lucas cuspiu palavras de raiva, mas o medo começou a se formar na boca do estômago. A curiosidade gigante passou a roer sua alma, deixando a escuridão da sua prisão interior um pouco menos densa. Enquanto Miguel falava, a mansão parecia congelar no tempo. Lá fora, o vento soprava forte, batendo nas janelas gigantes com um som surdo, como se respondesse com um convite sombrio. Descubra, em frente. O silêncio foi quebrado por um sussurro do mordomo, que passou escondido, com o rosto branco e olhos arregalados. De repente, tudo caiu na cabeça de Lucas. Ele percebeu que Miguel não era só um mendigo quebrado. Era um adversário que guardava as chaves para um passado que ele nem imaginava. À medida que os segredos começaram a borbulhar na mente de Lucas, o mundo que ele construiu com arrogância ameaçou ruir por completo. Rancores antigos, segredos abafados, escolhas sombrias, tudo estava prestes a vir à tona. Será que ele conseguiria perdoar? E se as respostas fossem mais dolorosos? A mansão ficou ainda mais fria. Lucas ficou ali, entre raiva e esperança, sem saber se aquela fotografia seria a chave para andar de novo ou o golpe final para sua alma. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A mansão estava mais estranha que nunca depois da visita de Miguel. O silêncio parecia pesado, como um manto escuro cobrindo tudo e todos. Lucas, fixo em sua cadeira, sentiu o coração acelerou. O homem que desaparecera feito fumaça deixou uma semente de dúvida que germinava rapidamente. Só então a porta da sala se abriu lentamente. Era Ana, sua esposa, com um olhar que exibia uma mistura de preocupação e receio. Ela sempre tivera um jeito de iluminar aquela mansão, mas naquele momento seus olhos estavam turvados de algo que Lucas não conseguia identificar. Lucas, você viu aquele mendigo?
A voz dela tremia levemente. Ele a encarou, confuso. Por que Ana estaria preocupada com um mendigo? Ele esteve aqui de novo mais cedo. Um homem estranho, sabe? Falou sobre você. Lucas revirou os olhos. Ele não sabe nada. É só um velho louco. Tem coisas mais importantes para eu me preocupar. Ana hesitou. Mas e se ele estiver dizendo a verdade? E se você não se lembra de algo? Tem anos até que você preferiu esquecer. Era como se ela tivesse acertado um golpe direto na sua sanidade. Os ecos de suas memórias reprimidas vieram à tona. Uma torrente de momentos que ele tentara esquecer. Mas o que teria feito exatamente para merecer essa sombra? Lucas, eu não sei como lhe dizer isso, mas já ouvi Miguel falar. Ele mencionou algo sobre o seu acidente não ter sido apenas um acidente. Ele relacionou isso a pessoas que você não quer lembrar. Como seu irmão, David. A menção do irmão fez os olhos de Lucas se queimarem de raiva e dor. David já não fazia parte de sua vida há anos, desde que tomara caminhos sombrios, envolvendo-se em coisas que Lucas optara por ignorar. Ele não queria mais lembrar de David. O passado já fora enterrado, ou assim acreditava. Mas Ana não parou. Ele o chamou de responsável, Lucas, como se você tivesse sido a causa. Ele disse que a queda foi mais do que um acidente. Foi um acerto de contas. Aquilo lhe tirou o fôlego. Lucas queria gritar, mas as palavras permaneciam entaladas. A casa ao seu redor parecia girar, balançando entre lembranças e a dura realidade. Ele finalmente olhou diretamente nos olhos de Ana. Você acredita nele? Você acha que eu sou culpado? Os olhos dela brilharam com lágrimas. Eu não sei, mas o que Miguel sabe pode mudar tudo. Nós precisamos descobrir a verdade, antes que seja tarde demais. Nesse instante, um barulho forte ecoou pela casa. Os dois se viraram. Mais um estrondo e depois outro. A porta da frente se abriu com um estalo, e uma figura familiar entrou. Era David, com o rosto sujo, olhos nublados e um ar de desespero. Ele estava pálido e tremia, mas havia algo urgente em seus passos. Lucas, você precisa ouvir. A voz dele estava rouca. Tem algo que você não sabe. Miguel está mais perto do que você imagina, e não é só um mendigo. O tempo parou. Os rostos de Lucas e Ana se transformaram em máscaras de choque. David, seu irmão, aquela figura que jurara manter longe, estava ali em pé, e seu coração pulsava como desconhecido. E enquanto o passado e o presente se chocavam numa tempestade iminente, Lucas sentiu uma onda de medos e incertezas o envolvendo. O que Miguel realmente sabia? Qual era o segredo que unia todos eles? E se a verdade fosse ainda mais devastadora do que o acidente? A tensão na sala se tornou palpável, uma ferida aberta esperando para ser tocada. Agora, com David de volta e as revelações à espreita, o jogo estava apenas começando. Lucas ficou paralisado ao ouvir David. As palavras soavam como um sino estrondoso ecoando pelo cômodo. Seu irmão, aquele que decidiu ignorar durante anos, estava de volta. A tensão no ar era tão densa que parecia palpável. Ele não sabe de nada. David! Lucas respondeu, sua voz mais alta do que pretendia. Ele é apenas um mendigo maluco. David deu um passo à frente, a expressão desfigurada pela angústia. Você não entende. Miguel, ele não é o que parece. E a fotografia é só a ponta do iceberg. Ana olhou entre os dois, confusa. A cada palavra de David, uma nova camada de pânico crescia na sala. O que você está dizendo? O que Miguel sabe sobre você? Sobre nós? David respirou fundo, como se estivesse prestes a confessar um crime. Ele não é só um mendigo. Ele é nosso pai. Ele me procurou, Lucas. Ele disse que a queda não foi um acidente, que tudo isso foi planejado. Um acerto de contas entre você e ele. Um jogo que começou quando éramos crianças. O ar esfriou. Lucas sentiu o coração disparar, apertando contra suas costelas. A revelação foi um soco no estômago. O quê?
Você tá louco? Nosso pai? Mas ele desapareceu. Como você pode acreditar nele? Porque eu conheço a história, Lucas. Sabe onde você estava quando tudo aconteceu? Ele me encontrou depois de anos sumido. Contou tudo. O porquê do abandono, da raiva que ele tinha e como, no fundo, você nunca quis deixá-lo ir. Você queria ser ele, o poder, a fortuna. As palavras de David davam voltas na cabeça de Lucas, cada uma arrastando consigo mais confusão. Ele está mentindo. Eu não queria nada, só queria escapar dessa vida. Ana, silenciosa durante toda a conversa, finalmente interveio com um sobressalto. E se ele estiver falando a verdade? E se nós estivermos todos presos nessa teia de mentiras que construímos? A questão pairou por um momento. Uma bomba prestes a estourar. O som do céu se abrindo em uma tempestade lá fora ecoou. A luz piscou e por um breve instante tudo ficou escuro. Então um grito ensurdecedor rasgou a escuridão. Lucas! David! Vocês precisam sair agora! A voz de Miguel, sendo emitida de forma quase sobrenatural, cortou o ar opressivo. Ele surgiu na porta. Seu olhar era uma tempestade de terror. Ele vem! O segredo está prestes a ser revelado. A verdade que liga todos vocês. Vocês não podem ficar aqui. Davi, ainda atordoado, chamou por Lucas. O que está acontecendo? O que você sabe? A resposta dele foi interrompida. A janela se estilhaçou e alguém, pulou para dentro da sala. Um homem, mais alto do que Lucas se lembrava, com uma presença capaz de apagar qualquer vestígio de luz da sala. E antes que Lucas pudesse processar a cena, o estranho olhou diretamente nos olhos dele e sorriu. Surpresas, surpresas. Lucas! Foi como se o tempo parasse. O homem era uma sombra do passado. O rosto, mesmo envelhecido, trazia traços inconfundíveis. A raiva e o medo misturavam-se na garganta de Lucas. Ele gritou. A certeza de que algo insuportável estava prestes a ser exposto envolveu a sala. Quem é você? Lucas conseguiu perguntar, mas a voz falhou. E no fundo, sabia que essa resposta mudaria tudo. A tempestade rugiu lá fora e a realidade pareceu desmoronar ao redor dele. O que estava para ser revelado poderia devastar todas as suas certezas. O passado que ele pensou ter deixado para trás estava de volta, e com ele, a verdadeira natureza de tudo que ele acreditou ser real. Uma sombra da verdade que buscava não apenas os segredos, mas também a alma perdida de Lucas. A escuridão parecia aproximar-se perigosamente, enquanto o clima de tensão transformava aquele oásis de riqueza em um caos iminente. O que aconteceria agora? O homem na porta olhava para Lucas com um sorriso enigmático, que, na verdade, parecia mais uma ameaça. Era como se ele soubesse algo que Lucas nunca imaginou. Surpresas, surpresas, Lucas. Ele repetiu, a voz grave ecoando na sala. Lucas sentiu um frio na espinha. Quem é você? A voz de Lucas era baixa, mas em seu interior, um turbilhão de emoções lutava para sair. David, ao seu lado, estava tão atordoado que mal conseguia reagir. E Ana parecia ter perdido a cor do rosto. Seus olhos fixos na figura que agora ocupava um espaço que antes fora apenas o lar da riqueza e da arrogância. O homem avançou alguns passos. A luz do ambiente fez a sombra dele aumentar, como uma nuvem escura cobrindo o sol. Você não se lembra de mim, não é? Filho, você tem um talento excepcional para esquecer as coisas. A palavra filho fez Lucas perder a compostura. O que você quer? Você não é meu pai. Sua voz tremia de raiva e incredulidade. Mas o homem apenas riu, um som que soava mais como um rosnado. Ah, mas sou, e nesta casa cheia de lembranças sazonais, aqui estou eu para confrontar sua verdade. A tempestade rugia lá fora, mas nada se comparava ao que estava se formando naquele ambiente sufocante. O homem olhou para David, e um brilho frio iluminou seus olhos. E você, David? A promessa que nunca fizemos se tornou uma maldição. Você deveria ter escolhido melhor com quem se aliar. David recuou.
a expressão misturando medo e confusão. O que você está falando? Com um gesto amplo, o homem ignorou a pergunta e se virou para Lucas. Você pensa que a queda foi um acidente? Pobre garoto. Você nunca soube a verdade e agora está preso em sua própria armadilha. O que aconteceu com você, Lucas, foi planejado com muito carinho. A confirmação do que Miguel havia dito estava ali, pulsando no ar. O nó na garganta de Lucas se apertou. Ele se lembrava de fragmentos de uma infância conturbada, brigas, gritos e um lar que parecia mais uma prisão do que um lugar seguro. O que você quer de mim? Lucas repetiu, mais para si mesmo do que para o homem à sua frente. O sorriso do homem se alargou e ele avançou novamente. Liberdade. Mas para isso, você terá que olhar para dentro, reconhecer quem você realmente é. O acidente não foi uma punição, mas o desfecho de um jogo jogado anos atrás, um jogo que você nunca soube que estava participando. Nesse momento, algo estalou na sala. Uma luz intensa vindo da janela, quebrando a escuridão. O vidro estilhaçou-se em 1000 pedaços e uma figura encapuzada surgiu do lado de fora, saltando com uma agilidade sobrenatural. A presença causou um novo choque, interrompendo todas as vozes e trazendo um baque profundo ao coração de cada um ali presente. Ele está mentindo, a nova figura gritou, removendo o capuz para revelar um rosto que Lucas conhecia muito bem. Era Clara, sua irmã, que ele jurara ter perdido para sempre. O olhar dela estava carregado de fúria. Não você, Lucas. Você não pode acreditar nele. Lucas ficou paralisado, a confusão transformando-se em terror. Clara? Mas como você? Logo, eles estão usando você. Esse homem, nosso pai, ele não quer que você saiba a verdade. Eu voltei para te proteger. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente, foi uma armadilha. E Miguel está no meio disso. As palavras de Clara atingiram Lucas como uma tempestade. O chão parecia se mover sob seus pés. Uma armadilha? Ele sussurrou, os ecos de anos de dor e perda preenchendo seu coração. Mas como? Precisamos sair agora! Clara gritou. Mas antes que pudesse dar um passo, o homem que se dizia pai interceptou, erguendo a mão. Não. Lucas precisa ouvir a verdade. Você nunca a quis, Clara. Você está apenas tentando proteger a si mesma. A tensão na sala aumentou, como uma corda prestes a se romper. Lucas se viu no meio de um incêndio, cada revelação alimentando as chamas. Ele precisava escolher, confiar em sua irmã ou em um homem com quem sempre sonhou. Antes que pudesse decidir, o teto começou a ranger, e um pedaço de gesso despencou do teto, como se a casa estivesse respondendo ao dilema. O futuro estava pendurado entre segredos e traições, e a tempestade não parecia disposta a parar tão cedo. Agora, mais do que nunca, Lucas precisava descobrir quem estava realmente ao seu lado, e o que significava viver com todas as verdades que ele nunca quis enfrentar. A escolha estava diante dele, e a resposta poderia mudar tudo. A tensão na sala era insuportável. Lucas olhou para o homem que dizia ser seu pai, depois para David e finalmente para Clara, sua irmã. O mundo parecia girar em torno daquele ponto. Você! Lucas balbuciou, o coração apertando dentro do peito. O que ele queria, afinal? O passado que ele tentara enterrar ressurgia com um peso insuportável. Mas antes que pudesse processar tudo, uma colisão estrondosa cortou o ar. A porta da frente se abriu com uma fúria poderosa. E 4 homens entraram, todos vestidos de preto e com expressões determinadas. Olharam para o homem que se dizia pai de Lucas, e o ambiente pareceu congelar. Você não pode estar aqui, gritou um deles, avançando. A voz soava ameaçadora, suas mãos firmes. Você não tem nada a ver com isso. O homem sorriu, mas seu semblante estava tenso. Vocês não deveriam ter vindo. Não ainda. Aquela troca rápida e carregada de tensão deixou Lucas atordoado. O que estava acontecendo? Lucas, você não sabe o que está em jogo aqui. Um dos braços de um dos homens se estendeu para pegar Lucas, mas David o pôs na frente, posicionando-se como um escudo. Não toquem nele. Os estranhos pararam.
observando com atenção, mas não hesitaram. Ele precisa saber a verdade, disse um dos homens. Todos vocês precisam. O que aconteceu com a sua mãe não foi um acidente. Não foi só uma briga. Você tem que entender, Lucas. Mãe. A palavra ecoou, e Lucas se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele não pensava nela há tanto tempo. A imagem dela surgia, uma mulher forte que ele amava. Mas a dor de suas lembranças se misturava à confusão que crescia a cada interação. Ele virou-se para Clara, buscando ajuda. O que está acontecendo? A dúvida em sua voz era palpável. Precisamos ouvir. Eles não estão mentindo, Lucas. Miguel tinha razão. Sua queda não foi um simples acidente. Clara olhou nos olhos de Lucas e ele leu um pavor que nunca tinha visto antes. Os homens de preto pareciam impacientes, e o tensionar do momento aumentava, como se a casa estivesse prestes a estourar. É uma questão de vida ou morte, e não é só a sua. O líder dos homens revelou, e sua voz tremeu com a urgência. Então, com um movimento rápido, um dos homens puxou um envelope de sua jaqueta. Ele se aproximou e entregou a Lucas, a pressão na sala crescendo como uma tempestade. Leia, antes que eles consigam. Mas a frase ficou no ar, cortada pelo som de algo quebrando lá fora, como se o universo estivesse prestes a desabar. Lucas, hesitante, rasgou o envelope. Enquanto olhava para as imagens, seu sangue congelou. As fotografias revelaram rostos familiarmente desconhecidos. Um em especial, com os olhos tão azuis quanto os dele, e um sorriso que poderia ser de qualquer um deles ali. Não, não pode ser. As palavras escaparam de seus lábios. Ele? Como? Não. Precisamos ir, gritou um dos homens. E ele se virou, preparando-se para sair. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, a sombra da figura familiar na porta, o homem que afirmava ser seu pai, explodiu em raiva. Vocês não vão levá-lo. Foi apenas então que Lucas entendeu. A revelação que ele tinha tentado ignorar por tanto tempo estava prestes a vir à tona. Tudo o que ele achava ser verdade se desintegrava. O rosto do homem sorridente nas fotografias agora parecia ameaçador, como se sorrisse de volta para ele. O que mais ele não sabia? E para quem deveria confiar? Para quem estava realmente jogando com as cartas que moldaram seu destino? O silêncio se instalou, como um exército, esperando ao comando da batalha. O passado rugia à sua volta, e o futuro parecia mais incerto do que nunca. As consequências daquela descoberta estavam por vir, e Lucas sentiu um frio percorrer a espinha. O que realmente significava ser parte daquela família? O que isso revelava sobre ele mesmo? A verdade estava se aproximando, e não havia como evitá-la. A tensão na sala era insuportável. Lucas olhou para o homem que dizia ser seu pai, e então para David, e finalmente para Clara, sua irmã. O mundo parecia girar em torno daquele ponto. Você? Lucas balbuciou, o coração apertado dentro do peito. O que ele queria afinal? O passado que ele tentara enterrar ressurgia com um peso insuportável. Antes que pudesse processar tudo, uma colisão estrondosa cortou o ar. A porta da frente se abriu com uma fúria poderosa, e 4 homens entraram, todos vestidos de preto e com expressões determinadas. Olharam para o homem que se dizia pai de Lucas, e o ambiente pareceu congelar. "Você não pode estar aqui", gritou um deles, avançando. A voz soava ameaçadora, suas mãos firmes. "Você não tem nada a ver com isso." O homem sorriu, mas seu semblante estava tenso. "Vocês não deveriam ter vindo." Não ainda. Aquela troca, rápida e carregada de tensão, deixou Lucas atordoado. O que estava acontecendo? "Lucas, você não sabe o que está em jogo aqui", um dos homens exclamou. "Todos vocês precisam. O que aconteceu com a sua mãe não foi um acidente. Não foi só uma briga. Você tem que entender, Lucas." A palavra mãe ecoou, e Lucas se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele não pensava nela há tanto tempo. As lembranças dela surgiam,
uma mulher forte que ele amava. Mas a dor de suas memórias se misturava à confusão que crescia a cada interação. Ele virou-se para Clara, buscando ajuda. O que está acontecendo? A dúvida em sua voz era palpável. Precisamos ouvir. Eles não estão mentindo, Lucas. Miguel tinha razão. Sua queda não foi um simples acidente. Clara olhou nos olhos de Lucas, e ele leu um pavor que nunca tinha visto antes. Os homens de preto pareciam impacientes, e o tensionar do momento aumentava como se a casa estivesse prestes a estourar. É uma questão de vida ou morte, e não é só a sua. O líder dos homens revelou, e sua voz tremeu com a urgência. Então um deles puxou um envelope de sua jaqueta e entregou a Lucas. Leia, antes que eles consigam. Mas a frase ficou no ar, cortada pelo som de algo quebrando lá fora, como se o universo estivesse prestes a desabar. Lucas, hesitante, rasgou o envelope. Enquanto olhava para as imagens, seu sangue congelou. As fotografias revelaram rostos familiarmente desconhecidos. Um em especial, com os olhos tão azuis quanto os dele. E um sorriso que poderia ser de qualquer um deles ali. Não, não pode ser. As palavras escaparam de seus lábios. Ele? Como? Esse era um dos homens. E ele se virou, preparando-se para sair. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, o homem que afirmava ser seu pai explodiu em raiva. Vocês não vão levá-lo! Foi então que Lucas percebeu. A revelação que ele tinha tentado ignorar por tanto tempo estava prestes a vir à tona. Imagens passaram em sua mente. Gritos, risos, um aniversário que nunca ocorreu. Tudo se misturava em uma confusão. O rosto do homem sorridente nas fotografias agora parecia ameaçador, como se sorrisse de volta para ele. Meu Deus! Ele sou eu? Lucas finalmente gritou, sua voz cortando o ar. Quem sou eu? O que está acontecendo? Clara, com lágrimas nos olhos, interveio. Você precisa acreditar em mim, Lucas. Ele não é quem diz ser. Você tem que escapar. O homem mais alto dos que estavam de preto sorriu de forma sombria. Nós sabemos sobre seus poderes, Lucas. O que você não compreende é que você é a chave. O tempo parou. Lucas sentiu o mundo girar. Eu sou a chave para o quê? Ele estava perdido. As peças não se encaixavam. Para tudo, para a verdade sobre sua mãe, seu pai e essa família, gritou o homem de preto, seu olhar fixo na figura do homem que alegava ser pai de Lucas. Só que o que sabemos vai muito além do que você pode imaginar. O nervosismo crescia, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Palavras de Clara e David ecoavam em sua mente, mas agora a certeza de que tudo estava errado deslizou como uma sombra sobre ele. Nesse momento, a janela estilhaçou-se e uma figura encapuzada apareceu, saltando para dentro da sala. Todos se viraram. O capuz caiu, revelando um rosto que Lucas conhecia bem. Era sua mãe, mas não a versão que ele lembrava. A mulher diante dele parecia mais jovem, mas marcada por cicatrizes e um olhar de desespero. Lucas, você não tem ideia do que está acontecendo, ela exclamou, sua voz cortante como vidro. O choque foi absoluto. Ele queria correr para ela, sentir seu abraço, mas as palavras que ela proferiu paralisaram-no. Você está em perigo. Eles vieram para te retirar. E a verdade vai devastar tudo o que você conhece. Você precisa escolher, Lucas. O silêncio na sala, agora, era ensurdecedor. O que isso significava? Como sua mãe podia estar ali? E quem realmente eram aquelas pessoas? O que mais ele não sabia? Neste ponto, a história tinha mudado. E agora ele estava no centro de um jogo perigoso. A escolha de Lucas se tornaria uma linha entre o amor e a traição. O mistério se aprofundava, e o futuro ficou ainda mais incerto. O silêncio na sala parecia opressivo, quase como se o ar tivesse sido cortado. Lucas estava paralisado, encarando sua mãe, que o olhava com uma mistura de amor e desespero. As palavras dela ecoavam em sua mente, mas ele mal conseguia processar tudo. O que você está dizendo, mãe? Como você está aqui? Ele sentiu o peso da expectativa.
cada segundo pesando como uma eternidade. Lucas, você precisa saber. Seu pai, ele não é quem você pensa. Ele não é seu pai de verdade. Sua mãe falou e a revelação foi como um raio. Lucas piscou confuso. O que você quer dizer com isso? Antes que ela pudesse responder, um estrondo vindo da porta chamou a atenção de todos. A entrada foi forçada e um grupo de homens entra, completamente vestidos de preto, suas feições tapadas por capuzes. O caos se instalou. Gente, o que está acontecendo? Ana gritou, enquanto os olhares se cruzavam, um misto de medo e determinação. Uma tensão palpável pairava no ar, como se todos soubessem que estavam à beira de algo catastrófico. Um dos homens, que parecia ser o líder, apontou direto para o homem que dizia ser pai de Lucas. Você não pode estar aqui, Daniel. A família não está segura com você. O homem, Daniel, riu com desdém. E quem vocês acham que são para me expulsar da minha própria casa? Ele estava decidido, mas as palavras do homem de preto pairaram no ar, carregadas de significado. Lucas se sentiu dividido entre as duas realidades que estavam se desenrolando à sua frente. Daniel! A mãe de Lucas avançou, a voz carregada de animação. Você não é quem é. Nós sabemos a verdade sobre você. Ao ouvir isso, o coração de Lucas acelerou. O que a mãe queria dizer? Os homens de preto se aproximaram, formando uma linha protetora em torno de Lucas, Clara e David. Lucas, escute-nos. Há um segredo que você não conhece e coloque um fim nisso antes que seja tarde demais. O líder deles deu um passo à frente e a determinação em seu olhar fez Lucas tremer. Ele nunca se sentiu tão perdido. Segredo? Que segredo? O que está acontecendo? A confusão tomava conta de sua mente. Enquanto falava, sentiu o peso das expectativas. Sua vida tinha sido uma série de mentiras? Neste instante, Daniel avançou, seus olhos brilhando com fúria. Você realmente acha que eles se importam com você? Eles só querem o que você tem, a fortuna, o poder. Ele parecia enlouquecido, e tudo começou a tomar uma forma mais sombria. Lucas olhou para sua mãe, buscando respostas. Mãe, diga-me. Mas as palavras ficaram presas na garganta quando as paredes começaram a vibrar, como uma pressão crescente. Então um tremor maior sacudiu a casa inteira. Tudo foi por água abaixo. Os homens de preto se movimentaram, tentando proteger Lucas e os outros. Saia! Agora! Gritou um deles, enquanto as janelas estilhaçavam e a luz escasseava. Lucas estava em pânico. O que está acontecendo? O chão parecia girar, e em meio ao tumulto ele percebeu algo. A expressão de Clara estava pálida, como se ela soubesse de algo que os outros não sabiam. Antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida, uma figura encapuzada apareceu, saltando pelo meio do caos. O capuz caiu e Lucas sentiu seu sangue congelar ao ver o rosto familiar. Era Miguel, o mendigo que havia iniciado toda a confusão. Ele estava ali, imperturbável, com um sorriso perturbador. Vocês estão todos numa armadilha. Não há como escapar agora. O passado não pode ser enterrado. Miguel olhou nos olhos de Lucas com uma intensidade que o fez sentir como se estivesse sendo despido de suas defesas. E então, a realidade se desfez. As paredes, os gritos, tudo desapareceu em um instante. Lucas se viu em uma sala nua, uma sala sem portas e janelas. O que está acontecendo? É um truque? Ele olhou ao redor, confuso. O olhar de Miguel tornou-se sério. Aqui, você finalmente vai conhecer a verdade. As palavras dele pareciam ecoar numa sala vazia, mas o que ele iria revelar destruiria os últimos resquícios da vida que Lucas conhecia. Pedaços de sua história, verdadeiras e falsas, estavam prestes a se entrelaçar de uma maneira que nenhum deles poderia imaginar. Prepare-se, Lucas. A verdade vem acompanhada de consequências. E antes que pudesse protestar, um último choquinho de luz o envolveu, mergulhando tudo em um brilho ofuscante.
Quando a luz se dissipou, Lucas se viu diante de um espelho, seu reflexo mudado, a linha entre seu passado e seu futuro se apagando. O que havia acabado de acontecer? O que não estava preparado para descobrir? As respostas estavam mais próximas do que ele gostaria, mas que deixariam cicatrizes que ele nunca poderia imaginar. E no fundo, uma pergunta persistia: quem ele realmente era? O espelho na sala refletia a confusão no rosto de Lucas, mas também algo mais profundo, um eco de verdades que ele nunca quis enfrentar. Miguel estava parado. Ele mal tinha tempo para processar a presença de sua mãe e o pavor que havia tomado conta dela. O que você quer dizer sobre o meu pai? A dúvida ressoava em sua voz. Antes que pudesse obter respostas, algo se moveu atrás dele. Uma sombra passou rapidamente, e quando Lucas se virou, viu a figura de Clara se aproximando, com um olhar apreensivo. Ele está mentindo, Lucas. Você precisa confiar em mim, ela exclamou, os olhos cheios de preocupação. Mas Miguel deu um passo adiante, seu tom firme. A verdade não pode ser ignorada. É hora de encarar seu passado, Lucas. E enquanto o coração dele acelerava, um som semelhante a um estrondo ecoou, fazendo o chão tremer sutilmente. Sentiu como se a casa estivesse prestes a desmoronar. Num instante, a sala ficou mais escura. Quando a luz voltou, um novo personagem entrou em cena. Um homem alto e musculoso, com um olhar intenso e ameaçador. Lucas, você precisa fugir, o homem gritou, dirigindo-se a ele. Eles estão vindo. O pânico tomou conta de Lucas. Quem são eles? Ele gritou. Antes que pudesse se mover, o homem avançou, pegando a mão de Lucas. Não temos tempo. Confie em mim. O desespero na voz dele fez Lucas hesitar. Mas quando buscou a ajuda de sua mãe, o que viu a deixou desolada. Vamos, agora! O homem puxou Lucas para fora da sala, mas um poder invisível parecia conquistá-los, derrubando tudo que havia pela frente. Clara gritou o nome de Lucas, mas a distância entre eles parecia aumentar. A sala ficou cada vez mais turbulenta e Lucas virou-se para olhar a figura de Miguel, que agora era apenas uma sombra em meio ao caos. Você não pode escapar da verdade! Miguel gritou, sua voz ecoando a partir de algum lugar, mas Lucas estava mais preocupado em seguir o homem que o puxava. Os dois correram por corredores que pareciam não ter fim, e a casa estava cheia de gritos e destroços, como se o passado estivesse se desvanecendo em uma tempestade. Finalmente, eles chegaram a uma porta que levava ao jardim. Quando atravessaram, a luz do dia iluminou o rosto de Lucas, e tudo parecia mais claro. O homem o puxou para mais longe da casa. Você não está seguro, eles estão perto. Quem está perto? O que está acontecendo? A pergunta escapou de Lucas, mas o homem apenas olhou para trás com um terror crescente estampado no rosto. Quando pararam para recuperar o fôlego, Lucas olhou ao redor, visivelmente confuso. O jardim era exuberante, mas o que importava era a verdade que estava escondida nas sombras da casa. Eu preciso saber. O que você sabe sobre mim? O homem hesitou antes de responder, a voz trêmula. Você não é quem pensa que é. Tem algo mais em jogo aqui. Algo que você nem imagina. Mas antes que o homem pudesse terminar, uma explosão tremenda abalou o jardim. O céu escureceu e uma onda de calor os envolveu, como se a própria terra estivesse furiosa. Lucas e o homem foram lançados ao chão. Desorientado, Lucas se levantou e olhou para trás, onde a casa estava em chamas, consumida pelas sombras do que parecia ser um rastro de explosões. Mãe! Ele gritava, desesperado, mas o som do seu grito se perdeu no rugido das chamas. Então, no meio da confusão, uma figura encapuzada surgiu das chamas. Era Clara. Seus olhos transpareciam uma mistura de coragem e pavor. Lucas, você não está salvo. A verdade está se revelando a cada instante. A revelação da destruição ao redor deles não era apenas física. Cada palavra parecia ser uma facada em sua realidade. Em um momento de clareza entre as chamas, Lucas se deu conta. Tudo o que conhecia estava em ruínas, e não apenas a casa. Ele estava perdendo quem era
e o que realmente significava estar ali agora. O que sou eu? Lucas perguntou a si mesmo, enquanto tudo à sua volta se desmoronava. A figura do homem ao seu lado se tornava indistinta, uma sombra na tempestade. E naquele instante, o eco de Miguel ressoou na mente de Lucas, uma advertência sobre a verdade que estava prestes a vir à tona. O medo da perda e a angústia de um passado esquecido tornavam-se cada vez mais insuportáveis. Ele estava prestes a descobrir que o mundo era muito mais complicado do que jamais poderia imaginar. A verdade que o aguardava estava além do que ele poderia suportar, e a batalha estava apenas começando. O eco da explosão ainda reverberava pelo ar quando Lucas viu Clara, com o rosto ensanguentado e os olhos arregalados de pavor. "Você não está a salvo!" Ela gritou, avançando em sua direção. Mas algo em sua expressão estava errado. A urgência da situação estava cavando um buraco no estômago de Lucas. O jardim se tornava um cenário de caos, com fumaça e gritos ecoando, misturados ao som da casa que desmoronava. "Clara!" Lucas chamou, mas a irmã parecia tão assustada que não olhou para trás. Algo a consumia. O olhar dela desviou para a casa em chamas. E então, como se o interruptor tivesse sido ativado, ela se virou para o homem que estava com Lucas. "Você, o que você fez?" A acusação cortou o ar. O homem, com um olhar confuso, hesitou. Eu só queria te ajudar." "Te ajudar?" O tom de Clara era cortante, cada palavra uma faca. "Você não pode se aproveitar dele assim. Ele não sabe de nada e você ainda está no meio disso. Do que você está falando?" Lucas estava perdido, tentando entender a dinâmica explosiva entre eles. Não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A casa, que antes era seu lar, agora era um inferno. E então, um barulho ensurdecedor, Miguel surgiu de entre as sombras que a fumaça criava. Ele tinha o olhar mais sério que Lucas já havia visto. E por um instante, o tempo pareceu parar. "Enquanto vocês discutem, o verdadeiro inimigo está mais perto do que imaginam." Miguel gritou, seu tom carregado de urgência. No mesmo instante, a figura de Daniel apareceu na porta da casa, com um sorriso doentio nos lábios. "Não se preocupem, crianças. Eu estou aqui para ajudar." Ele se aproximou lentamente, e o olhar nos olhos de Lucas era de desaprovação. "Você acreditou em quem não deveria, meu filho." A palavra filho soltou um saquinho de emoções dentro de Lucas. Ele não sabia mais em quem confiar. "Não sou seu filho," Lucas gritou. "O que você quer de mim?" O chão sob seus pés tremeu mais uma vez, intensificando sua confusão e medo. E foi então que tudo aconteceu de uma vez. O céu escureceu instantaneamente, nuvens espessas se juntaram e uma chuva torrencial começou a descer, como se o próprio universo estivesse em resposta a um clamor. "Precisamos sair," Clara gritou, puxando Lucas pela mão, mas o homem ao lado dele a interrompeu, sua voz agora profunda e sombria. "Eu não posso deixar que você leve o Lucas. Ele precisa entender a verdade antes de fugir." E nesse momento, uma lâmpada quebrada caiu do telhado, atingindo a perna de Clara. Ela caiu no chão com um grito. O tempo pareceu congelar ao redor de Lucas. Ele se lançou em sua direção, mas quando olhou de volta, Daniel já estava pronto para atacar. Aquela era a chance que ele esperava. O homem estendeu a mão. Uma luz vermelha começou a emanar de seus dedos. "Lucas, não olhe!" Miguel gritou, mas era tarde demais. Uma onda de energia surrou o jardim, mergulhando tudo em uma luz intensa. Clara gritou, tentando se levantar, mas a dor a mantinha presa. O que Lucas viu a seguir o paralisou. Todos ao seu redor desvaneceram, como se a luz estivesse sugando a vida deles, e a verdade de tudo começou a se desdobrar em sua mente. Daniel não era apenas qualquer um. Ele era a figura que esteve presente em tantos momentos de sua infância. E suas memórias sobre o pai foram manipuladas de forma aterradora. Você é o escolhido. Tinha que ser você, Lucas. E agora você precisa decidir. Daniel declarou, a voz ecoando dentro da cabeça de Lucas.
cada palavra potente, como se o próprio mundo estivesse esperando por sua resposta. O espaço ao redor se contorceu, revelando um portal, um horizonte entre passado e futuro, bem e mal. O medo consumia Lucas, mas também havia uma chama de coragem. Ele teve a visão do que poderia ser, mas o peso do desconhecido o prendia. Daniel era o fio que unia tudo. Num momento de clareza, Lucas gritou: "Eu não sei o que fazer." O desespero em sua voz ressoou como o último suspiro de uma tempestade. E enquanto tudo buscava o equilíbrio, a pergunta pairou no ar. Quem ele realmente era? E o que significava ser o escolhido? A resposta estava mais próxima do que jamais poderia imaginar. Mas o que era verdade e o que era ilusão ficava cada vez mais nebuloso. A explosão atrás deles ainda ecoava no ar, enquanto Lucas, Clara e Miguel se afastavam da casa em chamas. A fumaça espessa enchia seus pulmões e a realidade parecia distorcida, como um pesadelo que não acabava. Clara estava pálida e Lucas sentia o coração disparar no peito. Ele precisava de respostas, mas tudo parecia confuso. Por que ele fez isso? O que ele quer de mim? Lucas se virou para Miguel, em busca de uma explicação, mas Miguel apenas balançou a cabeça. A verdade é que está além do que você pode imaginar. Sua história está entrelaçada com a dele, e você precisa escolher agora. O peso das palavras de Miguel atingiu Lucas como um soco no estômago. Ele estava no centro de algo muito maior do que ele mesmo, e a dúvida se instalou em sua mente. Em que momento sua vida se transformou em um jogo de manipulações? "Lucas!" Clara o chamou, trazendo de volta a realidade. "O que você vai fazer? Não podemos ficar aqui." Com a casa em chamas atrás deles e Daniel se aproximando, a urgência se tornou palpável. Ele sempre se sentiu fora de lugar, mas agora o desespero era real. "Precisamos ir, juntos, agora!" Lucas gritou, puxando Clara pela mão, enquanto os estrondos das chamas ecoavam. Mas Daniel não estava disposto a deixá-los escapar. "Eu não posso permitir que você fuja, Lucas. Você precisa entender." A voz dele era carregada de uma emoção que misturava raiva e desespero. "Você não é só um garoto sortudo, você é especial." "Eu sou eu mesmo. Chega!" Lucas exigiu, um grito de determinação. Ele nunca se sentiu tão confuso e tão vivo ao mesmo tempo. Lembrou-se do que Miguel havia dito, sobre como a verdade poderia libertá-lo. Mas e se essa verdade fosse a própria destruição? O mundo estava em chamas ao seu redor. A casa, o passado, o que Daniel significava. Tudo ardia. "Se você realmente é meu pai, então me deixe viver a minha vida." Lucas se virou encarando Daniel nos olhos. Era uma batalha entre o medo e a coragem. Nesse momento, uma rajada de vento soprou, levando a fumaça em sua direção. E foi quando tudo se acalmou. Uma imagem clara surgiu na mente de Lucas. Um momento da infância que ele nunca esqueceu. Ele se lembrou da risada de sua mãe, dos abraços apertados, da coragem que ela sempre lhe transmitiu para seguir em frente. Como ele pôde se esquecer disso? "Você precisa de mim, Lucas." Daniel tentou novamente, mas agora havia uma mudança no ar. Lucas olhou para Clara, e por um momento tudo se tornou claro. "Não, eu não preciso de você. Precisamos de nós mesmos." E então, as chamas atrás deles começaram a se contrair, como se reagissem às palavras de Lucas. Ele percebeu que tinha o poder de decidir seu próprio destino. Ele não era um peão em um tabuleiro. Ele era o jogador. "Clara, Miguel, vamos!" Lucas puxou Clara em direção ao que restava do jardim, e Miguel o seguiu, ambos ofegantes, mas determinados. A casa desmoronava, e Lucas sentiu um peso ser levantado de seus ombros. Ele estava finalmente liberando o passado. E ao lidar com a verdade, sentiu uma onda de força percorrer seu ser. Quando chegaram perto da saída do jardim, uma luz forte explodiu atrás deles, encobrindo tudo com uma clareza ofuscante. "Lucas, escolha!" Miguel gritou. Daniel riu, sua figura se contorcendo na luz encadeirante. Mas Lucas estava além das palavras de manipulação. "Eu sou eu, e eu faço as minhas escolhas!" gritou Lucas, atacando o ar pesado com sua determinação. A luz desviou,
E no momento em que cruzaram o limite do jardim, tudo se despedaçou, mas não de um jeito destrutivo. Era como se seus passados distorcidos fossem deixados para trás numa nuvem de poeira, enquanto o novo surgia diante deles. Lucas, Clara e Miguel pararam na segurança de uma colina próxima, ofegantes, mas livres. A casa, seu passado, ficou para trás, limitada às suas cinzas. E enquanto o sol começava a se pôr, o futuro se abriu diante deles, repleto de oportunidades e incertezas. Lucas sentiu que a batalha estava longe de ser vencida, mas agora ele tinha liberdade para lutar. O silêncio tomou conta do lugar, e um misto de emoção e expectativa pairou no ar. Eles ainda tinham perguntas, ainda havia verdades por desvendar, mas eles estavam juntos, e isso era. Então, o que fazemos agora? Clara perguntou, o olhar fixo no horizonte. Lucas apenas sorriu. O que quisermos. Agora, finalmente, somos nós quem decidimos. Enquanto o dia se despedia, uma nova história estava prestes a começar. Ei, antes de você ir, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final emocionante. Apenas os verdadeiros fãs entendem como seu apoio é valioso. Vamos lá!